Mas a gente trabalha, repito, com fragmentos de história. Aquela ideia do Indiana Jones e a busca do cálice sagrado, que o cara entra numa caverna e tá lá o rei, a esqueleto do rei sentado, ele tira o anel do cara, começa a cair tudo. Eu dou risada, assisti o último filme do Indiana Jones, ri demais, acho legal, porque essa é a questão de você também ter que o espiritual, ele vai tanto no sentido vertical, como no sentido horizontal. Ele rege. Ele rege. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Boa. Se o cara não sabe rir de uma boa piada, você entendeu? Então, assim, eu assisto, não fico assim, tá errado, isso tá errado, que é um saco. Nem minha esposa vai aguentar assistir um filme comigo. Mas eu sei separar que não era daquele jeito, você entendeu? Lógico. Agora, é fascinante. A gente descobre coisas, por exemplo, eu tive a oportunidade de traduzir um tijolo que veio do Iraque. Alguém encontrou esse tijolo há uns 30 anos atrás. Todo sábado ele ia para as ruínas da Babilônia, ficava lá. Porque o Brasil trabalhava na Mendes Júnior lá, na época do Saddam Hussein. Verdade. Aí ele viu aquele monte de pedra, tá tudo jogado mesmo. E a Bíblia falou que a Babilônia viraria um monturo de ruínas. Quando ele estava voltando para o Brasil, na amizade com o soldado, ele falou, rapaz, deixa eu ir embora, eu vou... você vai voltar pro Brasil? É Pelé, sempre as conversas, né? Eu quero levar um souvenir. Eu falei, pega o que você quiser aí. E ele namorava aquele tijolo porque tinha uns desenhos. Ele jogou assim o negócio, quero levar isso aqui. Botou na mala dele, trouxe pro Brasil, depois o que eu vou fazer com isso? Quase jogou fora. Pelo amor de Deus. Aí a mulher dele falou, não, meu bem, não joga fora, não dá pro professor Paulo Barbosa, que isso aqui é um negócio que ele pode usar nas aulas de história lá, né? Na escola adventista lá do Ibis, no Espírito Santo. Esse professor ficou usando uns 20 e tantos anos, aposentou, foi lá pro NASP, que aliás vou até fazer um convite para vocês. Eu inaugurei agora em novembro o primeiro Museu de Arqueologia Bíblica do Brasil. Puta, que onde é? Engenheiro Coelho. É perto de Campinas. Do lado. Eu vou convidar vocês depois aí, online, a galera pra ir lá. Tem mais de 3 mil peças arqueológicas originais lá e algumas réplicas. Eu fiz réplica do Código de Hammurabi, da Pedra de Roseta. Demais, muito legal. E esse tijolo que eu tô contando tá lá, porque esse professor falou comigo, eu tenho um tijolo lá em casa, eu vou doar pra vocês. O meu olho cresceu, né? Quando eu cheguei na casa dele, eu falei, pessoal, isso aqui não é desenho, não, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, mas o que tá escrito aí? Não dá pra ler igual ler a Folha de São Paulo. Mas a gente decifra isso, porque não é língua falada. É igual o egípcio, não é língua falada. Então eu vou nos léxicos. Ali estava o nome... parece um cachorro, um passarinho. Exatamente. Mas tem Neferkerha, né? Então você sempre lê silábico. Aí eu traduzi as 3 linhas para o português. Diz assim, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságuila e Esda e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Aí eu publiquei a tradução, coloquei o tijolo no nosso museu, aí chegou a hora de datar. Aí a gente tem um trabalho também de pesquisa com a USP. Não, carbono se usa para matéria orgânica. Ali eu tive que usar termoluminescência. É uma outra técnica, mas é parecida com o carbono. Para definir o tempo da peça. Ainda como é que consegue isso? É o carbono 14 também. É que o carbono 14 vai usar com osso, com matéria orgânica. Como era um tijolo... Entendi, então, teve que usar... É barro. Só dava se eu tivesse algum pedaço de cerâmica, de madeira ali. Com a cerâmica sobre a termoluminescência. O princípio é quase mesmo do carbono 14. Só que ao invés de ser decaimento, você joga os raios lá e quando ele brilha, tá bom? A técnica, eu entendo bulufas dela. É porque o arqueólogo trabalha em conjunto com o físico. Então o doutor Casimiro Munita colocou lá na USP, no IPEM, e a gente conseguiu datar. Só que aí vem uma coisa curiosa que... Eu tô dando apenas esse exemplo aqui, pra você ver como é que é fascinante o negócio. Quando datamos lá na USP, a Sônia e o Casimiro Munita, no IPEM, a gente viu que a peça tinha 2.300 anos. Caralho, velho. Mas aí eu tenho um problema, porque o Nabucodonosor tá 2.600 anos atrás. Ele é do 6º século a.C. Então tava com a diferença de 200, quase 300 anos. E é bastante coisa, né? Aí eu falei, falar que é verdadeiro, mas tá 300 anos depois do cara. Mas essa medição, a precisão dela... 90 anos para... Não, 45 anos para mais ou para menos. Pô, tá parecendo um Ibope. Aí o Casimiro... Margem de erro. Aqui, porque falso não é, porque ninguém é uma falsificação de 2.300 anos, mas verdadeiro também não é, porque não é 2.600 anos. Aí o Casimiro falou assim, Rodrigo, a gente data com a termoluminescência, aí que vê o caso dele, seu especialista, a gente data a última queima
do artefato. A última queima. Então teve algum incêndio que essa peça estava lá. Pesquise isso aí. Eu fui para Londres... As músicas cantam, né? Fogo na Babilônia. essa não. É impossível, menino, Essa aí, hoje. essa aí é do tempo do carnaval lá. Amor. Tem essa música aí. Tem Fogo mesmo? na Babilônia. Mas olha que interessante, eu nem sabia dessa. Essa aí é antiga, viu? É Fogo na Babilônia. Dercy Gonçalves cantou na adolescência. Cantou, na menina. Mas aí eu sei que eu fui para Londres e lá eu consegui, no Museu Britânico, ver um tablete com a escrita cuneiforme, que é a escrita da época, que fala assim, que o prédio do templo de Eságila pegou fogo. O único prédio da Babilônia que pegou fogo na época de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande é 300... Tá lá. Então esse tijolo pertencia àquele prédio que incendiou. Caralho. Porque esse prédio foi o único restaurado. Por isso que deu essa diferença. Por isso essa diferença. Eu falei, então eu tenho a data do incêndio do Alexandre. Agora eu vou colocar isso na Bíblia. Olha como é que a minha fé fica fortalecida. Tipo, se tivesse pegado fogo 500 anos, ia dar a diferença de 500 anos. Exatamente. Entendi. Se esse mesmo tijolo, exatamente. 1000 anos ia dar a sofreu diferença. Se ele tivesse agora participado do incêndio do Rio de Janeiro lá, eu ia dar a data do incêndio do Rio. Entendi. Aí eu falei, poxa, então já sei até de qual prédio da Babilônia que era. Era a casa do tesouro do Nabucodonosor, o templo. Agora, quando você vai para a Bíblia, eu tenho um exemplar da Bíblia Pô, ali. tu não voltou nesse lugar pra pegar mais tijolo, No Iraque é complicado entrar, né? Porque foi um cara que pegou, aí, né? Aqui, olha, alguém achou na internet aí, ó. Tá aqui, ó. Aliceledinger, Nabucoduri, Uzur, Lugal, Acadê. Então ali está, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. E cara, que esse loucura, tijolo... meu. Ô, Lauri, faz um favor pra mim. Isso é um abre aí puta pra mim. concreto. Oi? É um mega pedaço de- concreto. Tem é uma um Bíblia. Dá tijolo. a mochila aqui. Só cuidado pro Lauri não passar em frente à Pode câmera passar, aí. pode passar. Laurinho. Pode passar. Passa aí, Laurinho. Você aqui não tem terror, irmão. Eu sei que vocês não têm Parece muita um frescura. Palitos. Não, aqui não Lembra tem. do Palito? Gente, esse aqui é o Lauri Magayeski, Lembra do ele Palito? que sempre me leva e me traz Ó, aí lá Lauri, do bonitinho. NASP. Obrigado, pronto. Pronto. Nem toca a bola. É, não- Olha que interessante. Vai Não, isso cair aqui é a a Bíblia mão. arqueológica mesmo. Olha que interessante o que o livro de Daniel, que foi um profeta que foi preso na Babilônia, escreveu. Daniel escreveu aqui, ó, Daniel capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, Uhum. rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, cercou ali. Sim, cercou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Qual foi o BO? Em 587 a.C., Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, 6º século. Tá. E ele pegou as coisas mais sagradas que os judeus tinham e levou para a Babilônia. Uhum. Vamos tentar simular um pouquinho esse sentimento dele. Você falou, eu sou católico. Claro. Agora imagina tudo que faz parte da sua Da infância, sua da crença. sua crença. Você vai ser levado como empregado de um outro país, aprendendo forçadamente a língua do outro país, sendo humilhado, e quando você passar na porta do templo daquele país, você olha lá para dentro, e aquela imagem de Aparecida, que era tão cara para você, tá ali jogada num canto. como se fosse um museu de bestialidades. Você vai virar o demônio Mas o que você pode fazer? Nada. Nada. Mas a dor. Poxa, então, você lembra da sua isso. mãe. Aí você identifica até que o terço que tá lá de qualquer jeito foi o terço que você via a sua avózinha rezando lá. claro. E tá lá da maneira mais desacralizada Você vai ficar muito possível. bravo, né? Muito bravo. E Daniel ficou arrasado. Então agora eu já imagino Daniel vendo essas coisas Puta dentro do museu que do Nabucodonosor. E no livro de Daniel tem profecias que se cumpriram milênios depois de Daniel. Tanto é que Isaac Newton escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Sir Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que ciência. E ele ficava Caralho. fascinado como é que as profecias se cumpriam depois. E no final do livro de Daniel, Daniel está desanimado com tanto sofrimento. Deus fala assim, Daniel, guarda as palavras desse livro, fecha o livro agora, porque no futuro muita gente vai conhecer o seu livro. O saber dele se multiplicará. Daniel capítulo 12, está no mesmo livro aqui. Uhum. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça? Olha que emocionante. Hoje, aquela inscrição que Daniel leu pessoalmente nas paredes do templo de Eságila, olhando lá para dentro e vendo os objetos sagrados de Jerusalém destruídos,
Aquela inscrição que ele leu em situação de humilhação, hoje está num outro museu no Brasil, mostrando para o mundo que o livro de Daniel procede do ponto de vista arqueológico, histórico e teológico. Que louco. Aí eu olho para mim mesmo quando eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, porque vocês riem, mas eu imagino quantas vezes vocês não foram dar um show, tendo que contar aquela piada e dando aquela gargalhada, assim, vem forçando, porque você tá com um problema de saúde, alguém da família lá, e você não pode. Algumas vezes. Tá contratado, você não vai falar assim, desculpa, eu não vou, porque eu tô... Você tá ali, eu imagino. Eu separar o pessoal do profissional, não né? Não é tão fácil, mas você tem que fazer. Dúvida. Então, eu penso assim, tem momentos na vida que eu tô tão triste, mas eu olho para aquele tijolo ali no museu e lembro, calma, a história só acaba quando termina. Cara, isso é demais. Então, toda essa digressão aqui foi para responder sua pergunta. Até que ponto vai o arqueólogo e o teólogo? Você está notando que, na verdade, é um ciclo... Uma fusão.